Nós vamos agora partilhar da palavra de Deus, vamos proceder à leitura de um texto bíblico, vamos meditar, vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã, através da sua santa palavra. Amém? Abra a tua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos é logo depois do último evangelho, e aí você vai encontrar o livro dos Atos dos Apóstolos. Logo que termina o evangelho de João, você pode achar lá o evangelho de João, e na sequência, o livro dos Atos dos Apóstolos. Você vai lá no penúltimo capítulo, que é o capítulo de número 27, o livro do Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, você vai no capítulo de número 27, e nós vamos proceder à leitura deste capítulo inteiro. É um capítulo longo, eu vou proceder à leitura de uma maneira mais rápida, e eu convido você a prestar atenção neste texto, porque há neste texto muitas riquezas, muitas bênçãos que Deus irá nos ensinar nesta manhã. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, os 44 versículos nós vamos ler, diz o seguinte: E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal de Aristarco, macedônio da Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E navegando lentamente durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, o vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona. E passando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Laceia. E tendo passado muito tempo e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes, preste atenção, senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fenice, que é um porto de Creta, em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantando âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas não muito depois levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euroaquilão, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. E correndo abaixo, e tendo-lhe recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na Sirte. Arriaram as velas e deixaram-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte, eles aliviaram o navio. E no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol nem estrelas aparecendo por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse-lhes: Senhores,
deviam ter me ouvido, e não partíssemos de Creta, e assim evitaríamos este dano e esta perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio. Porque esteve comigo nesta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Mas quando chegou a 14ª noite, nós fomos levados para cima e para baixo no Adriático. E em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de alguma terra firme. E sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda, acharam 15 braças. E temendo ser atirado contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras na popa, desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem no navio, eles não vão poder se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. E prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos que se alimentassem, dizendo: este já é o 14º dia que esperais continuando em jejum, não havendo provado nada. Portanto, eu exorto a vocês que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo da cabeça de vocês vai cair. E tendo falado isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu e começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 266 almas. E quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançaram o trigo no mar. Sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia, e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes, e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio, fincaram a proa, tornaram-o imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros para que nenhum deles escapasse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-o longe de seus propósitos. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro no mar e alcançassem terra firme. E os demais, uns em tábuas, outros em pedaços do navio. E assim aconteceu, que todos escaparam seguro para a terra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Eis aqui a Tua palavra, ó Deus. Ela é como uma espada, ó Deus, que penetra nas nossas almas. Ela vai, ó Deus, no profundo do nosso espírito, ela tem o poder de nos transformar. Ela tem o poder de nos edificar, ó Deus, e nesta manhã é isso que nós pedimos e suplicamos no nome santo do Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Nós pedimos que a Tua palavra nos oriente, a Tua palavra nos esclareça, a Tua palavra tire do nosso coração qualquer dúvida. Que a Tua palavra tenha o poder, ó Deus, de nos dar, ó Pai, uma semana abençoadora, meditando nela. Neste texto bíblico nós vamos encontrar ferramentas para passar uma semana abençoada. Porque em todos os momentos nós lembraremos do que o texto nos orientou. E para a honra e glória do Teu santo nome, assim como foi com esses marinheiros, ao final desta semana, todos nós estaremos salvos.
salvos. Ninguém se perderá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É um texto longo, são 44 versículos, mas de uma riqueza formidável, da qual eu não poderia deixar de lê-los e partilhar com a igreja. Se na tua casa você puder lê-lo novamente, de maneira pausada, entendendo cada detalhe do texto bíblico, eu te convido e te desafio a fazer novamente, porque é um texto riquíssimo em detalhes, riquíssimos em esclarecimentos a respeito do que aconteceu com Paulo. Paulo, um homem que, usado por Deus, chamado pelo Senhor no caminho de Damasco, você encontra a conversão dele no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 9, e um homem que foi autor de quase metade do Novo Testamento, é um homem exponencial do qual nós devemos seguir as suas orientações como discípulo de Cristo, porque certamente também seremos transformados, impactados pelo testemunho deste homem. Grandes tempestades formam excelentes navegadores. Diga comigo, grandes tempestades formam excelentes navegadores. Mais uma vez, grandes tempestades formam excelentes navegadores. Meus irmãos, o capítulo de número 27 do livro dos Atos dos Apóstolos, eu costumo dizer que é um capítulo trágico. É um capítulo trágico porque relata uma tragédia, algo que aconteceu na vida de Paulo e na vida de mais alguns homens que estavam com ele neste navio. Ao todo, 266 pessoas testemunharam esta viagem fatídica, uma viagem que tinha como objetivo levar Paulo prisioneiro para a Itália, para Roma, para comparecer diante do imperador César Augusto. Porque César Augusto estava ouvindo falar de algumas notícias de um tal dos seguidores do caminho. Os seguidores do caminho foi o primeiro nome que os antigos cristãos receberam. Eles eram seguidores do caminho e o imperador estava preocupado porque esta igreja era uma igreja que crescia, este movimento era um movimento que crescia e ele precisava entender o que estava acontecendo. Então ele manda prender Paulo, manda prender mais alguns líderes e leva até Roma para poder inquiri-los, para poder saber deles o que está acontecendo. É bem verdade que há algumas situações na vida que nós não temos explicações para ela. E antes de entrar nesse sermão, gostaria de relatar para você uma história de uma senhora que foi entrevistada. Esta senhora cristã, ela foi entrevistada por um programa muito conceituado de televisão a respeito das coisas que aconteceram no grande holocausto da Segunda Guerra Mundial. Ela foi então a este programa e ela pediu para que durante a entrevista fosse lhe permitido que ela abordasse um pano, enquanto os telespectadores e as pessoas que estavam na plateia direcionavam a ela perguntas. Ela então foi para este programa e, como proposto e combinado entre eles, ela abordava um pano enquanto as perguntas eram proferidas. E era interessante que algumas perguntas que eram feitas para esta senhora, por exemplo, perguntas de onde estava Deus quando aquelas pessoas eram queimadas nas câmaras de gás? Gentilmente ela pegava o bordado que estava sobre o seu colo e virava do lado ao contrário, onde não havia possibilidade de bordar. Perguntas tipo, por que Deus não interveio e exterminou aqueles nazistas antes que se exterminasse os judeus que estavam sendo exterminados ali? Novamente, gentilmente, ela pegava o pano, colocava do lado ao contrário do bordado e parava o bordado e não proferia nenhuma resposta. E assim foi por diversas perguntas que não haviam respostas. Não haviam respostas. As pessoas querendo saber, mas não havia no coração dela uma resposta clara para aquilo. E para não ludibriar e para não enganar as pessoas, ela simplesmente virava aquele bordado ao contrário e parava de bordar.
Quando no final da entrevista as pessoas intrigadas com aquela atitude dela, perguntaram para ela por que para algumas coisas que nós perguntávamos para a senhora simplesmente virava o bordado ao contrário e parava de bordar. Ela respondeu a seguinte frase: olha, há coisas que não são possíveis a nós responder. E ela lembrou-se do que diz o livro do Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Não havia respostas para aquilo que lhe era perguntado. Quando perguntamos o porquê aconteceu isso com Paulo, por que Paulo teve que passar por essa tragédia do capítulo 27, e já logo no capítulo 28 acontecer algo muito mais grave, uma víbora pica-lhe a mão, irmãos, por que acontecer isso? Ao bem da verdade é que Deus age em algumas situações, ou se não em todas, Deus age. E assim como diz Romanos 8, verso 28, age para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Era necessário que para Paulo acontecesse esta dificuldade, porque lendo o texto bíblico é isso que eu vejo uma grande dificuldade, e a maior parte das dificuldades das nossas vidas, elas não possuem respostas claras. Muitas dificuldades das nossas vidas, ninguém tem a resposta para ela, a não ser Deus. Alguns momentos que vivemos, fases da vida, negócios, pensamentos, são difíceis de se interpretar. Difíceis. Apenas Deus tem o conhecimento daquilo que estamos vivendo e está sendo uma grande dificuldade. E nesta manhã eu gostaria de dizer para você que se grandes tempestades fazem grandes navegadores, grandes dificuldades formam homens e mulheres de Deus fervorosos. Grandes dificuldades transformam o nosso caráter, nos muda, a ponto de quando nós olhamos para trás, nós vemos: eu sou um vencedor, porque eu passei por tudo isso e hoje eu estou de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Há sempre, mesmo sendo difícil, meus irmãos, é necessário que nós cumpramos o que nos foi incumbido. Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Nos versículos de número 1 e nos versículos de número 2, veja: e quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal de Aristarco, macedônio de Tessalônica. A responsabilidade que foi dada a Paulo era: você deve estar diante do imperador. Não podemos fugir das nossas responsabilidades, mesmo sendo difíceis, mesmo sendo elas quase impossíveis. Paulo sabia que esta viagem seria uma viagem desastrosa. Paulo sabia que essa viagem iria custar muito sacrifício, mas ele não fugiu daquilo que lhe foi imposto. Nenhum de nós devemos fugir daquilo que Deus colocou para nós. Nenhum de nós devemos dar uma desculpa para poder sair daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. Nenhum de nós. Como cristãos que somos, nós temos responsabilidade no reino de Deus. Nós temos parte nisso tudo. E como cordeiros, nós também somos responsáveis. O Evangelho nos diz que nós somos co-herdeiros do reino, mas também somos responsáveis para que este reino mantenha-se firme na face da terra. Nós não só somos beneficiários do que é de bom, daquilo que se tem de maravilhoso, nós também temos que assumir a nossa responsabilidade. Era necessário que Paulo e mais alguns comparecessem diante do imperador. E logo que lhe foi lhe dado esta palavra: você deve ir até o imperador. Até no momento que ele desembarca no versículo 44, naquela praia, tudo ele fez para que pudesse chegar na Itália. Tudo ele fez.
Há sempre pessoas que vão te ajudar na difícil luta que você está passando. Veja no versículo 3. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para se revigorar. Nunca se esqueça, nas tuas dificuldades, há pessoas que vão revigorar a tua vida. Há pessoas que vão te dar ânimo, há pessoas que vão te encorajar. Esteja sensível a isso. Você não está sozinho. Você tem uma igreja, você tem líderes, você tem pastores que vão te ajudar a revigorar-se. Paulo, quando recebeu aquela triste notícia, provavelmente, assim como se eu e você tivéssemos a recebido, nós ficaríamos tristes, embora soubéssemos da nossa responsabilidade, embora sabêssemos que teríamos que ir. Mas Paulo pede a oportunidade para revigorar-se com os amigos, e certamente estes amigos eram homens e mulheres cheios e cheias de Deus. No Salmo 1, nos é dito algo maravilhoso: feliz é o homem que busca a sua alegria no Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Homens que procuram se revigorar com homens e mulheres de Deus, falar das coisas de Deus. Paulo poderia ter feito 1000 coisas, não, ele pede liberdade para ir encontrar os seus amigos. Porque certamente seriam homens que iriam lhe ajudar, iriam dizer: Paulo, olha, você vai passar por tudo isso. Paulo, tenha coragem. Paulo, nós servimos um Deus vivo. Sabe, irmãos, o grande problema que há hoje é que há pessoas que buscam conselhos em pessoas que não têm nada a acrescentar. Pessoas que não revigoram, pessoas que acabam matando a tua fé. Porque assim como diz a palavra, há caminhos que para um homem parecem ser bons, mas para Deus vão te levar para a morte. Busque de Deus, se você literalmente tem amigos que querem revigorar a tua fé. Busque de Deus se literalmente há homens e mulheres na tua vida que têm o desejo de te revigorar, ou querem te revigorar, ou ao contrário, tentam te matar. Busque isso. Deus te dará a percepção de tudo quanto estiver ocorrendo ao redor da sua vida. No versículo de número 10, dizendo: senhores, eu percebo que esta viagem vai ser dolorosa e com muitos danos, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Deus vai dar para você a percepção diante de todas as dificuldades. Paulo tinha uma percepção. Paulo sabia que aquela viagem seria uma viagem dolorosa. Haveria perdas do navio, perda das cargas, não das vidas, mas as pessoas que estavam ali iriam sofrer. E eu gostaria de te levar a pensar a respeito de quais cargas temos carregado nas nossas vidas. Quais pesos temos carregado nas nossas vidas, temos colocado no nosso navio, a ponto de qualquer tempestade ele poder afundar-se. Às vezes nós queremos carregar cargas e mais cargas sobre nós, sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ei, pare, espere, ore a Deus e entenda qual é a vontade de Deus em tudo aquilo que você está fazendo. Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus vai aguçar a tua percepção. Deus vai fazer você ver aquilo que vai trazer para você algum dano. E automaticamente, livre-se disso. Tire isso da tua vida. Se for te causar um dano, tire isso da tua vida. Muitas vezes há pessoas que vão agregando na sua vida coisas e coisas e coisas. Só que isso não está trazendo bem. Isso não está fazendo você se edificar. E se não está fazendo você se edificar, em nome do Senhor Jesus, para e muda a rota, recalcula, refaça o trajeto. Entenda que Paulo teve uma percepção: olha, esta viagem
Vai ser uma viagem muito difícil. Há situações na vida que nós entramos nela, nós sabemos que vai ser difícil. Nós sabemos que vai ser danoso, que vai haver perdas, mas nós entramos de livre e espontânea vontade. Entramos porque queremos. Entramos muitas vezes para realizar o nosso ego interior, para dizer, eu estou aqui. Mas a mensagem para você nesta manhã, olha, cuidado. Há viagens das quais você vai entrar, que vai ser muito danoso para a tua vida, para a carga e para todos que estão junto de você. Para todos que estão junto com você. A tua vida vai ser poupada, você não vai morrer, mas vai ter que encarar fortes ventos contrários. Fortes ventos contrários. O que nós como igreja queremos te alertar é que você deve estar estruturado em Cristo, que você deve estar alicerçado em Cristo para poder passar pelos ventos contrários que virão sobre a tua vida. Assim como estava aqui na leitura, muitas vezes nós entramos no estado de calmaria, e quando entramos no estado de calmaria, baixamos as velas. Baixar a vela significa, eu oro menos, eu leio menos a Bíblia, eu jejuo menos, isso é baixar as velas. Mas se você olhar no texto bíblico, há uma surpresa. Há um vento contrário forte, chamado Euroaquilão. E eu quero dizer para você que esse vento contrário forte nos dias de hoje se chama Satanás, se chama diabo. Esse vento contrário forte que investe é do nada, partiu do nada. O texto bíblico diz, logo ficamos à deriva, tentamos lutar, mas não conseguimos. Veja, irmãos, se não é isso que acontece nos nossos dias. Quando vem a brisa, vem a calmaria, baixamos as velas, achamos, agora o mar está tranquilo, do nada, sopra um vento contrário, nós perdemos o controle das situações, o barco acaba indo à deriva. Veja se não é assim nos nossos dias, é assim comigo, eu tenho certeza, é também assim contigo. E sabe o que é mais duro? Mais duro nisso tudo, é que às vezes nós temos percepção de como as coisas vão ser difíceis. Às vezes nós temos percepção, nós olhamos e vemos, isso não vai ser fácil. Às vezes nós queremos aconselhar as pessoas, nós queremos orientar elas, nós queremos dizer, olha, isso você não deve fazer porque não vai ser fácil. E veja no versículo 11. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do barco do que nas coisas que Paulo falava. Muitas vezes as pessoas não vão acreditar em você. As pessoas vão preferir acreditar no capitão e no dono do barco, mas não vão acreditar em você. Sabe por quê? Porque literalmente podem olhar para você e dizer, quem é você? O que você está fazendo? Que autoridade você tem? Eu prefiro acreditar na fonte segura do noticiário. Eu prefiro acreditar na fonte segura do diagnóstico médico. Eu prefiro acreditar na fonte segura daquilo que o juiz tem para proferir. Ei, pense no seguinte. Paulo era um homem de Deus, Paulo era um arauto da paz, e se ele estava dizendo, havia sobre ele uma unção de Deus, e ele percebia que aquilo não seria fácil, mas contudo, as pessoas preferiram acreditar no capitão e no dono do navio. Preferimos acreditar naquilo que o mundo diz, do que naquilo que a igreja orienta. Nossas vidas devem ser orientadas por este altar. Nossa vida deve ser orientada por aquilo que esta igreja tem para as nossas vidas, do que no que o capitão e o dono do navio têm para dizer lá fora.
Pastor, eu estou com uma dificuldade, eu estou com um problema na justiça, não sai, eu estou com uma doença, essa semana é o diagnóstico, eu estou com a porta de trabalho fechada, não abre. Acredite no que Deus tem dito para você. Não fique preocupado no que o dono do navio e o capitão está dizendo, não. Se preocupe no que Deus tem falado com você. Se preocupe em entender qual é a vontade de Deus. Se preocupe em estar no centro da vontade dEle. É essa que deve ser a sua preocupação. Mas e a dificuldade que eu estou vivendo? E o mar revolto que só eu sei que eu estou vivendo? Ele vai passar. Porque assim como Paulo disse, vai passar. A vida de nenhum de vocês vai ser ceifada. Não vai cair um fio de cabelo da cabeça de vocês. Não vai. Essa é a certeza de Deus. E a palavra está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo. É a garantia da palavra. E eu creio nessa palavra porque ela é viva, ela é eficaz e ela é atuante na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Ventos fortes vão soprar. Esteja preparado, mantenha-se animado. Veja os versículos 14 e versículo 15. Mas não muito depois levantou-se um vento tempestuoso chamado Euroquilão, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. Mas eles estavam à deriva. Mas ali dentro daquele barco, Paulo já sabia que aquilo estava acontecendo para que se cumprisse tudo aquilo que lhe foi dito. Paulo sabia, havia uma tempestade, estava à deriva, mas Paulo na sua cabeça sabia, olha, isso aqui vai acontecer para Deus ser glorificado, para que eu chegue em Roma, para que eu compareça diante do imperador, para que eu diga diante do imperador, olha, Jesus Cristo de Nazaré transformou a minha vida e tem transformado a vida de todo o império. É isso. No meio das dificuldades, ele tinha consciência de qual era o seu objetivo. Não perca o seu objetivo diante das dificuldades. Não desanime, não deixa os teus sonhos morrer só por causa de um vento contrário, ou por causa de uma situação embaraçosa. Não deixa o teu sonho morrer, sabe por quê? Porque o teu sonho vale muito. Os teus projetos valem muito e você não pode deixá-los ir abaixo apenas porque há uma situação de dificuldade. Muitas vezes nós temos aquela impressão de que nós orientamos pessoas, de que nós dizemos coisas para pessoas, mas aquelas pessoas não quiseram aceitar. E nós vamos ter aquela impressão que nós temos razão naquilo que estamos falando. Veja no versículo 21 e no versículo 22 o que Paulo está nos dizendo. Que Lucas está dizendo através da narrativa do texto. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, vocês deviam ter me ouvido e não partir de Creta, e assim evitariam este dano e esta perda. E agora, eu exorto vocês para que vocês tenham bom ânimo. Olha o que Paulo está dizendo, eu avisei vocês, eu disse para vocês que vocês não deveriam seguir este caminho. Eu disse para vocês, nós não deveríamos ter saído de Creta. Mas vocês preferiram escutar o dono da embarcação e o capitão do navio. Eu avisei vocês. Nós poderíamos ter poupado as nossas vidas. Nós poderíamos ter evitado este sofrimento. Poderíamos. Irmãos, quantas pessoas estão sofrendo porque são mal direcionadas, ou porque não sabem literalmente o caminho e tomam qualquer caminho. E eu me lembro de um pensamento que diz: para quem está perdido, qualquer caminho é caminho. E nesta de entrar em qualquer caminho, as pessoas começam a sofrer.
passar por dificuldades, passar por angústias. Submetei os vossos caminhos ao Senhor. Submetei os caminhos às veredas da justiça de Deus. Porque o Senhor tem boas orientações para as nossas vidas. O Senhor tem um caminho seguro para todos nós. Ouça o que o homem ou que a mulher de Deus tem para dizer para você. Quando te aconselham, não tome este caminho, você vai sofrer nele. Pais que orientam os filhos, olha filho, filha, não faz isso, porque você vai ter dificuldades nesse caminho. E a impressão que dá é que quando você olha para trás e vê aquela pessoa sofrendo, você fala, poxa vida, eu tinha razão no que eu falava. Eu orientei de forma debaixo da graça do Espírito Santo. Eu orientei sobre a instrução de Deus, eu orientei com amor no coração, mas aquela pessoa não quis me escutar e você tem aquela impressão, está sofrendo porque literalmente resolveu assumir pelas próprias mãos o sofrimento, a luta, o desespero que está vivendo. Nós precisamos entregar ao Senhor os nossos caminhos. Precisamos submeter a Ele e entender o que Ele tem para as nossas vidas. E não sair como um louco, desvairado, em qualquer caminho, pegando todas as... Não faça isso, meu irmão. Hoje, se você estiver com algum caminho, com alguma decisão para tomar na tua vida, submeta ao Senhor. Paulo está dizendo, olha, eu avisei vocês que vocês não deveriam tomar este caminho, nós poderíamos ter evitado esse sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo, e se você for analisar, você diz, poxa, poderia ter evitado, poderia estar sofrendo menos, mas não. Muitas vezes nós temos um negócio dentro de nós que chama orgulho, e aí a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer dizer que a pessoa tem razão, a gente não quer dizer que o pastor tem razão, a gente não quer dizer que o pai ou a mãe tinha razão, e a gente entra. E quando entra, o dano é grande. Mantenha o foco em quem você crê. Assim como eu te disse, as dificuldades não podem levar teus sonhos embora. E você deve ter o foco naquilo que você crê. Você deve canalizar todas as suas forças e olhar para aquilo que você crê. Veja o que Paulo está dizendo, nos versículos 23 e 24. Porque esteve comigo esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, dizendo, não temas, Paulo. É necessário que você seja levado diante de César. E eis que Deus deu para você todos os que estão contigo navegando. Paulo tinha uma certeza, ele era de Deus. Ele servia a Deus. E o anjo disse para ele, olha Paulo, não temas. Porque você tem uma responsabilidade. É necessário você chegar diante de César. E te falo mais, Paulo. Nessa dificuldade, olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor deu para você a vida de todos que estão neste barco. A vida de todos que estavam naquele barco, Deus deu para Paulo. Olha como ele chega e sauda. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. As pessoas não têm dito isto mais. As pessoas têm perdido o hábito de dizer, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. As pessoas têm perdido este hábito. E aí a gente quer fazer e pular e dar, mas a essência é, eu sou de Cristo. Eu sirvo a Cristo.
E o Senhor vai me dar todas as vidas que estão junto comigo. A minha oração é esta, irmãos: que a vida de todos que estejam nesta igreja esteja junto conosco, porque nós somos de Cristo e servimos a Cristo. É isto que eu peço ao Senhor. Senhor, nos dê todo o Parque Dom Pedro, nos dê toda esta região, porque nós servimos a Ti e porque nós somos Teus. Nós vivemos dificuldades, Senhor, mas a minha responsabilidade é um dia comparecer diante de um tribunal, do tribunal de Cristo, e Ele olhar para mim e dizer: olha, entrai naquilo que eu preparei para vocês. É isso, irmãos. É essa a nossa responsabilidade. Nós transformaremos pessoas quando nós primeiramente tivermos a convicção daquilo que nós pregamos, falamos e vivemos. As pessoas, elas são convencidas ou elas são transformadas quando elas literalmente, elas olham para nós e veem em nós a essência de Cristo exalando nas nossas vidas. Paulo disse: olha, ninguém vai morrer, porque um anjo de Deus apareceu para mim e me deu esta garantia. Nesta manhã, a garantia da parte de Deus que eu tenho para a tua vida é: você não vai morrer, a dificuldade não vai te consumir, os dias bons vão chegar, porque da parte do Senhor nós servimos e somos fiéis a Ele, e se assim somos, temos a garantia de que o dia da bonança virá. Virá. Ventos contrários tentarão desanimar a muitos. Muitos vão querer pular do bote. Preste atenção no versículo 30. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de que iam lançar as âncoras da proa. O que os marinheiros queriam fazer não era lançar as âncoras. O que os marinheiros queriam fazer era entrar nos botes e fugir do navio. Nos ventos contrários, perceba, muitos desistirão, muitos tentarão descer da grande embarcação. Muitos tentarão pegar barquinhos pequenos e sair sentido a praia, sair sentido a um porto seguro. Mas a orientação de Paulo logo à frente é: olha, eu disse que a vida de ninguém seria ceifada, mas que todos permanecessem aqui, porque se alguém tomar o bote, eu não dou garantia da vida de ninguém. A vida tua vai ser preservada. A dificuldade vai passar, desde que você esteja dentro da igreja, desde que você não tome nenhum botezinho por aí, tentando sair das dificuldades. Não, a tua vida vai ser preservada, desde que você esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Porque olha, a orientação deste altar para você é a seguinte: se você arriscar tomar um barquinho, com a desculpa de que eu vou ali e logo volta, tenha certeza, nós não garantimos nada. Não podemos garantir nada. É isso que a palavra está dizendo. Se você ficar aqui, eu tenho certeza, porque um anjo já me disse, você não vai ser ceifado, mas se tomar um barco, a responsabilidade é tua. E o que mais temos visto nos últimos dias são pessoas tomando botezinhos, barquinhos, para tentar sair da embarcação. Para tentar ir para a praia logo. Tenha certeza, se você estiver embarcado, se você estiver na embarcação, a tua vida não vai ser ceifada. Você vai passar por isso. E o que é mais triste, às vezes perante tantas dificuldades, perante tantas lutas, ainda há aqueles que querem o pior.
Versículo 42. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapasse. Já estava na tristeza, já estava na tormenta, já estava na angústia. E o desejo dos soldados ainda era matar os prisioneiros. Paulo estava ali encorajando, Paulo estava ali exortando, Paulo estava dando a garantia de que todos permanecessem ali. Ainda assim, os soldados queriam matar a Paulo e aos demais. É incrível como que nas situações adversas da vida, aparecem pessoas que ao invés de tentar resolver, elas jogam mais lenha na fogueira para que o negócio pegue mais fogo, para que aquilo cresça desordenadamente e destrua tudo. A estratégia do diabo sempre vai ser essa. Vamos matar os prisioneiros. Evite essas pessoas. Mantenha a distância de pessoas que, ao te verem passar por dificuldade, ao invés de tentar te tirar, elas tentam literalmente te matar. É isso que elas querem. Elas querem ver você destruído. Porque são maus, porque têm pensamentos maus. Assim como a palavra orientou a Paulo, nenhum de vocês perderá a vida. Essa dificuldade não vai ser o fim. Versículo 44 diz assim: e os demais, um em tábuas, outro em pedaços quebrados do navio, e assim aconteceu que escaparam todos seguros. E eu convido você a ficar de pé, nós vamos encerrar o culto, eu gostaria de orar com você. O versículo 44 é a conclusão de toda aquela dificuldade. Talvez num pedaço de navio, ou num pedaço de tábua, ou no que sobrou da embarcação, você terá condições de se agarrar e vai chegar na terra firme, porque a garantia da palavra é essa. O anjo de Deus disse para Paulo que a vida de ninguém seria ceifada, mas todos seriam preservados vivos. Para, meu irmão, olha para o lado e veja, mesmo que seja agarrado num pedaço de tábua, você vai vencer. Mesmo que seja agarrado num pedaço do destroço do navio, a vitória vai vir sobre a tua vida. Creia no que a palavra está dizendo. É a orientação da palavra de Deus. Olha, uns agarraram nas tábuas, outro pegou um pedaço do navio, outro pegou um resto que tinha, mas todos eles foram poupados. Aleluia! E eu gostaria de chamar no altar. Essa palavra falou com você, você se sentiu desafiado. Olha, irmão, eu me vejo dentro deste navio. Eu gostaria de chamar no altar. Você, por favor, venha até o altar. Você que está olhando e fala: meu Deus, eu estou dentro deste navio. É a mesma situação que eu estou vivendo na minha vida. Meu irmão, minha irmã, gostaria de te chamar aqui no altar. Gostaria de orar com você em nome de Jesus. A garantia da palavra para a tua vida é: a tua vida não vai ser ceifada. As dificuldades que você está vivendo não vai ser o teu fim, você vai passar por elas, você vai dar glória a Deus em nome de Jesus. Você, por favor, você que esta palavra falou com você, vem até o altar, nós vamos orar com você em nome de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: meu Deus, por que eu tomei esse barco? Meu Deus, por que eu estou neste caminho? Meu Deus, eu tinha orientação de que não era para seguir esse caminho, mas eu segui, eu fui com minhas próprias pernas, eu abracei isso com os meus braços, mas hoje eu estou vivendo dentro de uma situação de dificuldade. Nesta manhã, o Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer tocar no teu coração. Talvez você esteja em dúvida, sem entender por que isso está acontecendo. Nesta manhã o Senhor vai falar ao teu coração, o Senhor vai ministrar no teu coração, e você vai sair daqui em nome de Jesus, restaurado, amém, irmãos? Aleluia. Eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Pai santo e bendito, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a orientação desta palavra para as nossas vidas, nós sabemos que há dificuldades, que há lutas, que há tormentas, que há tropeços, meu Pai, meu Deus, o vento forte, ó Deus,
tem balançado o nosso barco, tem tentado nos desestruturar. Meu Pai, estava tudo em calmaria, estava tudo muito bem, ó Deus, eu não tinha dificuldade nenhuma, mas do nada, meu Pai, soprou um vento contrário, e hoje eu me vejo à deriva, hoje eu me vejo, meu Pai, sem direção. Meu Deus, já fazem dias que eu não vejo o céu, que eu não vejo o sol mais, sabe, meu Deus, uma tristeza, uma angústia, uma dificuldade muito grande de adorar tem tomado conta do meu coração, mas nesta manhã, ó Deus, nós queremos declarar sobre a tua igreja: ventos bons virão, dias bons virão, você vai ver o sol, você vai poder contemplar o firmamento, porque a vitória de Deus virá sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Acredite nisso, acredite no que Deus tem para você nesta manhã. Você vai sobreviver, nem que seja agarrado num pedaço de tábua, nem que seja agarrado num destroço do navio, ajudado por um irmão, ajudado por uma irmã. Você vai vencer, você vai sobreviver, em nome de Jesus. Aleluia. Toma posse da tua vitória, toma posse da garantia do que a palavra deu para você nesta manhã e durante esta semana. Preste atenção, durante esta semana, oriente-se nesta palavra, oriente-se no que Deus tem para você neste texto bíblico, que certamente riquezas muito maiores, incalculáveis de Deus, você vai descobrir neste texto. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode voltar para o teu lugar? Nós vamos orar, vamos encerrar o culto. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que durante essa semana você consiga, pelo menos, mais umas 10 vezes, ler este texto bíblico. Durante toda essa semana, 2 ou 3 vezes no dia, eu meditei neste texto bíblico. Abria, ligava a Bíblia, porque agora no trabalho não tem como levar a Bíblia de papel. Eu ligo a Bíblia lá e começo a meditar. Irmãos, Deus me ministrou coisas maravilhosas. Isso que eu tive a oportunidade de partilhar com os irmãos, é algo assim que Deus foi a cada dia trabalhando no meu coração, e coisas maravilhosas o Senhor tem nos revelado através deste texto bíblico. Amém? Estenda suas mãos para o altar, nós vamos orar, vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós despedimos o teu povo, ó Deus, nós despedimos a tua igreja. São preciosos e valorosos, meu Pai, meus irmãos. A tua palavra diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Meu Deus, mantenha-nos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito. Ó Deus, nós abençoamos o teu povo, despedimos ele, que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não somente agora e hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Vai com Deus, Deus abençoe a tua vida. Não saia sem cumprimentar o teu irmão, dê a paz, cumprimente uns 2 ou 3 irmãos. Isso é comunhão, isso é alegria para todos nós. Nós tivemos novamente às 19 horas no culto da família. Hoje, não se esqueça, culto de Santa Ceia. Vai ser muita bênção do Senhor para as nossas vidas. Aleluia.